Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8, dando sequência à nossa série de mensagens nesse livro tão precioso. Josué, capítulo 8. Queremos saudar a todos, recebê-los em nome do Senhor Jesus nesta manhã. Antes de começar a exposição, eu gostaria de orar mais uma vez e dessa feita orar pelo nosso país. Hoje é um dia que foi marcado para manifestações a respeito do governo. A maioria delas parece será contra o governo e o nosso país vive um momento muito delicado. Nós vamos orar nesse instante pedindo a bênção de Deus sobre nós. Ó Deus, Tu nos mandas orar pelas autoridades constituídas para que nós tenhamos uma vida tranquila, para que possamos ganhar o nosso pão. Nós oramos pelo nosso país, pela situação que ele atravessa. Ó Deus, o quadro econômico e político em crise que afeta todos os brasileiros. Nós suplicamos a Tua graça pelo Teu povo, pela nossa nação, de que a Tua igreja, no meio dos problemas que existem, que poderão vir, ela se mantenha fiel a Ti, sabendo, Senhor, que nós Te servimos, não por causa das bênçãos materiais, mas porque Tu és Deus. Pedimos ao Pai que o Senhor conceda tranquilidade e paz aos irmãos que têm tido que tomar decisões difíceis nos seus negócios. Oramos pelos que perderam ou vão perder um emprego, que o Senhor dê graça e misericórdia, que nunca falte o pão de cada dia, como o Senhor prometeu. E consola Teu povo, ó Deus, no meio de toda essa situação. Tu estás no controle, Tu reinas, Tu és o Senhor. Os governantes reinam pelo Teu poder e por Tua concessão. Por isso nós nos dirigimos a Ti, sabendo que o nosso socorro está em Ti e não no braço humano. Ouve a nossa oração, tem misericórdia do nosso país, concede-nos a tranquilidade e as condições de ganharmos o pão, como Tu nos ensinas a pedir. Fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué capítulo 8. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. No capítulo anterior, nós vimos como, por causa do pecado de um soldado, Deus se voltou contra o seu povo e a desobediência de um trouxe a derrota de todos. Através de um processo que envolvia toda a liderança do povo de Deus, o pecado de Acã finalmente foi exposto e confessado. E então a disciplina foi aplicada e o capítulo 7 termina dizendo que a ira de Deus se aplacou, a ira de Deus se desviou do seu povo. A ira de Deus havia se acendido por causa da desobediência, mas agora, uma vez que o pecado foi confessado, que o assunto foi resolvido, o erro de Acã foi confrontado, a ira de Deus agora se acendeu, se desviou do seu povo. E agora no capítulo 8 nós temos o relato de como Deus, favorável a seu povo, dá vitória sobre a cidade de Ai. Muitos cristãos, muitos de nós, infelizmente, por causa das tentações, nós caímos em pecado. E eu creio que todo cristão já passou pela experiência de se perguntar se realmente Deus o perdoou depois que ele confessa os pecados. Será que Deus ainda está zangado comigo? Será que Deus vai me abençoar outra vez? Será que eu mereço que Deus me aceite depois que tudo que eu fiz? Não poucas vezes essas perguntas entram no nosso coração depois que nós confessamos a Deus os nossos pecados, depois que nós reconhecemos que nós falhamos contra Ele. O capítulo 8 mostra como Deus perdoou a nação de Israel, foi favorável a ela e lhe deu tudo o que Ele queria dar desde o início, agora da maneira correta. O relato nos mostra, primeiro, Deus agindo poderosamente em favor de Israel após o desastre que aconteceu na cidade de Ai e de Acã. Nos versos 1 e 2, Deus aparece a Josué
e o encoraja. E Josué, a essa altura, ele devia estar se perguntando se Deus ainda estava ao lado deles ou não. Veja o que diz o texto, os versos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Aqui nessa passagem, Deus diz a Josué que ele não deveria temer mais, porque Deus havia perdoado o povo. Deus havia esquecido a iniquidade que o povo havia cometido na pessoa de Acã, no capítulo 7. Deus diz que vai agora entregar a cidade de Ai. No capítulo 7, eles foram derrotados pelos moradores de Ai por causa do pecado oculto, que não havia sido tratado. Mas agora que o pecado foi tratado, Deus diz: eu vou entregar a cidade a vocês. E Deus também diz, no verso 2, que dessa feita eles poderão tomar dos despojos, dos espólios, o ouro, a prata, o que encontrar de precioso na cidade de Ai. Note que antes Deus tinha dito: nada do despojo é de vocês na cidade de Jericó, o despojo me pertence. Mas agora Deus diz: vocês podem ficar com todas as riquezas que vocês encontrarem. O que prova é uma demonstração clara de que a ira de Deus já havia se retirado de cima de seu povo. Deus não estava mais irado com o seu povo, uma vez que o pecado havia sido resolvido. E Deus mesmo instrui como deveria ser o ataque, aí no verso 2. Ou seja, o ataque deveria ser feito de surpresa, usando uma emboscada que ficaria atrás da cidade. Josué, em seguida, instrui o povo de acordo com o que ele ouviu de Deus, e assegura ao povo que Deus estaria com o povo e que daria a vitória. O ataque está aí do verso 3 até o verso 8, como ele deveria ser, no verso 7, aliás. Leia comigo, ouça. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. E lhes deu ordem dizendo: eis que vos porei de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade e todos estareis alertas. Porém eu e o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes. E assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhes-ei fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo tenho ordenado. Aqui Josué passa os detalhes de como seria o ataque. E o ataque aparentemente tinha uma estratégia muito simples. 30.000 homens ficariam a ocidente da cidade, por trás da cidade, do lado esquerdo, se você olhar a frente de ataque, e era um lugar muito bom para isso. A arqueologia, a geografia daquela região mostra que havia umas pedreiras, de maneira que da cidade de Ai, você não podia ver a cidade de Betel, que ficava para lá, para o ocidente, e ali no meio tinha essas escarpas, essas pedras que serviam muito bem para 30.000 homens ficarem escondidos lá, sem serem notados pelos moradores de Ai. Então eles iriam para lá, e Josué iria com o resto do povo, o que sobrou dos soldados, para as campinas de Ai. Ai ficava num elevado e tinha uma campina, um planalto, e ali avançaria contra a cidade. E os moradores de Ai, então, ao começar a guerra, a ordem que Josué deu ao povo é: vocês façam de conta que vocês estão perdendo. Como eles nos derrotaram já uma vez, vão pensar que vão derrotar de novo. Então vocês fujam, batam em retirada. E aí os moradores da cidade sairão todos para acabar conosco. E aí o pessoal que está de emboscada sai de trás das pedras e toma a cidade quando os soldados não estiverem lá. Foram estas as orientações que Josué deu ao povo, e que eram orientações que eles receberam da parte do próprio Deus.
Na sequência, nós vemos como Josué e os líderes do povo agem exatamente como Deus havia dito, e eles iniciam o segundo ataque. Vai do verso 9 até o verso 17. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, olhando para a cidade à sua esquerda. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, dando os preparativos para a batalha. Verso 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, e em emboscada ao ocidente da cidade. 5.000 foram para a emboscada e 25.000 para a campina. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Aqui nós lemos como Josué e o povo seguiram exatamente as instruções de Deus, exatamente como Deus tinha dito. Eles colocaram a emboscada, se fingiram perdidos na guerra, recuaram, e o resultado é que saíram todos os homens de Ai em perseguição a Israel, pensando, vamos derrotá-los exatamente como nós fizemos da outra vez. E ao fazer isso, eles deixaram a cidade desguarnecida. Verso 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, ao estender ele a mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. É importante que Deus aparece a Josué no meio da batalha. Veja o verso 18. O Senhor falou a Josué. Nós não sabemos exatamente como foi. Uma voz, uma visão, uma aparição. Lembrem que no início da guerra contra Jericó, Deus aparece na forma de um homem preparado para a guerra. E quem sabe dessa feita também. Deus surge diante de Josué, de maneira que nós não sabemos, e diz, agora é a hora, levanta a lança como sinal para a emboscada. Deus fez isso porque Ele queria deixar claro que era Ele que estava no comando, e que a vitória deveria ser atribuída a Ele, Deus, porque Deus era o segredo de Israel. Essa era a força de Israel, era o favor de Deus e o fato de que Deus estava com eles. Por isso Deus interfere no meio da campanha, da guerra, e diz, Josué, você pensa que é o general, não é? Mas agora eu estou te dando a ordem, levanta a lança, chegou a hora. E Josué dá o sinal, e a emboscada então sai do lugar, entra na cidade, toma a cidade e começam a incendiar a cidade. Do verso 20 até o verso 29, nós temos o relato da derrota dos soldados de Ai, a tomada da cidade, a chacina dos que estavam lá e a prisão e execução do rei de Ai. Leiamos, verso 20. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. E da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar
todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio da espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. O relato então é muito claro. Aqui Josué arremata a vitória. Os israelitas que fingiram estar derrotados, quando eles viram fogo subindo de dentro da cidade, eles fazem meia volta e se viram contra os soldados de Ai, que agora ficam presos, e a emboscada que tinha entrado na cidade sai também, e o exército de Ai então é pego entre dois pelotões do exército israelita, e eles são sumariamente liquidados. Depois Josué entra na cidade, elimina todos os moradores, o despojo é tirado, o gado é tirado, as coisas preciosas, o rei de Ai é preso e Josué o executa à presença de todo o povo e o enforca e o deixa pendurado no madeiro até o pôr do sol, porque na lei de Moisés estava dito, maldito o que for pendurado no madeiro, e não era para deixar ninguém que fosse enforcado ali naquela situação até o pôr do sol. Antes do sol se pôr, quem morresse por enforcamento tinha que ser retirado. Mais tarde isso vai ser aplicado a Jesus, quando Paulo lá em Gálatas se refere à morte de Cristo e diz, ele foi maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso mais adiante vai ser usado pelo apóstolo Paulo. Mas aqui eu queria destacar algumas coisas antes de fazer aplicações para nós. Eu penso que a explicação mais evidente que eu preciso dar é porque Deus mandou eliminar todos aqueles moradores, inclusive as mulheres e talvez, provavelmente, crianças também. Essa questão, sem dúvida, tem preocupado muitos que leem o Antigo Testamento e veem relatos como esse e ficam com essa questão na cabeça, não é? Especialmente porque hoje nós temos religiões que são a favor do extermínio dos contrários, religiões cujos membros e adeptos se suicidam com bombas em mercado público, num supermercado, numa escola, numa mesquita, e há uma condenação geral do mundo contra isso, e às vezes as pessoas dizem, mas Deus não mandou fazer a mesma coisa. Eu gostaria que você lembrasse que há uma diferença entre uma guerra e uma bomba covardemente acionada num supermercado onde ninguém tem ao menos a chance de se defender. O que você vê no Antigo Testamento não é Deus mandando um terrorista atacar povos pacíficos. O que você vê no Antigo Testamento é Deus engajando o seu povo em guerra. E portanto, esses outros povos tinham oportunidade, como tiveram, de se defender, e não poucas vezes eles ganharam dos israelitas. É muito diferente e é injusto você querer comparar o que você vê no Antigo Testamento com esse radicalismo e com esse terrorismo que é feito aí em nome de uma divindade, que explode bomba em supermercado, em colégio, matando mulheres e crianças, em situação em que não há pelo menos um estado de guerra em que as pessoas podem se defender. Então já começa por aí a diferença. Segunda coisa, o nosso Deus, de acordo com a Escritura, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Senhor da vida e da morte. Por Ele nós vivemos e por Ele nós morremos, conforme a sua vontade e o seu querer. A terra é de Deus e Ele dá a quem a quer. Aquela terra que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó estava contaminada pela presença de povos pagãos, idólatras que não conheciam a Deus, se rebelaram, aliás, contra a revelação que Deus fez de si na natureza, queimavam seus filhos no fogo, eram opressores, assassinos, e Deus estava usando a nação de Israel como chicote
como arma para punir aqueles povos, porque ele castiga as nações, e ao fazer isso ele usa quem ele quiser. E ele estava usando a nação de Israel para trazer juízo, vingança e castigo contra aqueles povos, contra o povo de Ai, contra o povo de Jericó e todas aquelas nações e outros povos, são 7 na verdade, que moravam em Canaã, que seriam castigados através da mão dos israelitas. Deus é o Senhor da vida, Ele pode fazer todas estas coisas. Uma vez, e as pessoas perguntam, mas e nós hoje? E os cristãos hoje? Hoje o reino de Deus não está mais restrito a uma nação, como no Antigo Testamento. Uma nação tem exército, tem rei, tem pátria, tem estatutos. E Israel era isso. Israel ia à guerra, mas nós cristãos não temos pátria aqui nesse mundo. A nossa pátria é celestial. O nosso reino é espiritual. Nós não estamos localizados geograficamente num lugar e nem temos que fazer guerra por um país ou por um espaço. A situação é outra com a vinda do Senhor Jesus e a saída do reino daquela nação de Israel para todas as nações altera completamente a situação do povo de Deus. Hoje nós somos chamados, na verdade, a outro tipo de guerra. A guerra é espiritual, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é de natureza espiritual, para livrar as pessoas do domínio de Satanás, do reino das trevas, e libertá-las, aqueles cativos, e trazê-los para o reino de Jesus, o reino da luz, do perdão e do amor. Mas era assim que funcionava no Antigo Testamento. Por isso, quando alguém chegar para você e querer fazer a comparação entre as guerras de Israel no Antigo Testamento com explosões terroristas no Oriente Médio, em outro lugar, pelo menos saiba dizer essa grande diferença. Mas eu quero tirar algumas lições preciosas para a nossa vida cristã diária, queridos, a partir daqui. Você pode perguntar, mas que tipo de lição a gente pode tirar de um texto desse, né? Por isso muita gente desanima do Antigo Testamento. Gosta de ler os Salmos, Salmo 23, né? Vai ler o livro de Provérbios e vai para o Novo Testamento. Será que o Antigo Testamento não tem nada para nos dizer? Tem gente que não gosta, não é? O Novo Testamento se refere ao Antigo, dizendo que ele foi escrito para nós. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para nós é que foi escrito, para que através das Escrituras nós tenhamos confiança nos dias de hoje. E Jesus disse que, e o apóstolo Paulo também disse na 1 de Timóteo, que toda palavra de Deus é inspirada e útil, e ele estava se referindo ao Antigo Testamento. O que é que nós podemos tirar daqui? Eu gostaria de destacar 4 ou 5 lições práticas para nós. Primeiro, o que é que nós podemos aprender pensando em Josué 7 e Josué 8? Primeiro, pecar é você tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe daria no tempo certo. Se Acã tivesse esperado, ele teria ganhado ouro, prata, pedras preciosas, vestido. Era só ter esperado a guerra de Ai. Mas não. Deus tinha dito, vocês não vão tomar nada de Jericó. Vocês vão esperar. Ai não esperou. Desculpa, Acã não esperou. Ele foi e tomou aquilo que, se ele tivesse esperado, na batalha de Ai, ele haveria de receber. O que é pecado, senão quando as pessoas se apossam de alguma coisa antes do tempo, da maneira errada, com a pessoa errada? Muitos pecam hoje por não esperar o tempo de Deus para receber as coisas. O jovem que quer experimentar o sexo antes do casamento, ele está tomando antecipadamente aquilo que Deus lhe daria da forma normal, legal, legítima, através do casamento com a sua esposa, com seu marido. Mas o que é que acontece? Toma antes, quer experimentar antes, como Acã fez lá em Jericó. Se ele tivesse esperado, ele teria recebido sem nenhum problema todas estas bênçãos com a vitória de Ai. Pecado é quando você toma antecipadamente alguma coisa que Deus lhe daria se você esperasse o tempo certo, como por exemplo, mais uma vez, o comerciante que toma atalhos desonestos para enriquecer.
Ou ainda, empregados que tomam medidas erradas para se promover. Poderíamos citar vários exemplos da vida diária em que os cristãos se apressam. Se eles esperassem o tempo de Deus e a forma de Deus, eles receberiam estas coisas da forma correta e não haveria as consequências que houve no capítulo 7. Se o nosso coração e a nossa alma estão satisfeitos com Cristo e cheios dele, nós vamos esperar o tempo de Deus para termos tudo aquilo que nós desejamos. Segunda lição que nós podemos tirar aqui: Deus não guarda rancor do seu povo após o povo haver admitido, confessado e resolvido o pecado. Deus perdoou a nação de Israel completamente, e ele não tratou mais o seu povo como se o povo ainda fosse culpado. Enquanto o pecado de Acã não foi resolvido, confrontado e eliminado, a ira de Deus estava sobre o seu povo. Mas uma vez que aquilo foi descoberto, que aquilo foi confrontado, que o pecado foi confessado, Deus de fato perdoou o seu povo e não mais o tratou como se fosse culpado. Deus lhe deu a vitória, Deus lhe deu os despojos, Deus o orientou, Deus estava com o povo outra vez. A causa para isso não é que Deus faz vista grossa para os nossos pecados. É sugestivo, e nós veremos isso na próxima mensagem, que logo após a tomada de Ai, você vai ver do verso 30 até o verso 35, Josué levanta um altar e ali sacrifica animais, derramando o sangue daqueles animais. E nós sabemos que estes sacrifícios de animais eram um tipo ou um símbolo do sacrifício do Messias, que é a base sobre a qual Deus perdoa pecados e não os imputa mais ao seu povo. E aqui está a base da nossa segurança de que nós seremos salvos e recebidos por Deus quando nós morremos. Não poucas vezes nós, mesmo depois de confessarmos o nosso pecado, nós ficamos perguntando: será que Deus me perdoou? Será que Deus está favorável a mim? Será que Deus vai me tratar como me tratava antes? Eu espero que o capítulo 8 de Josué seja a resposta a essa sua indagação. Deus perdoa, Deus nos abençoa. Uma vez que o pecado é confessado, o pecado é tratado, você não precisa ter dúvida sobre isso, não precisa carregar culpa. Depois que você confessou o seu pecado e se arrependeu, você tem que confiar nas promessas de Deus de perdão. Há uma terceira lição que nós podemos tirar aqui do texto, é que Deus frequentemente nos leva de volta ao lugar onde fomos derrotados, para que nós aprendamos a fazer as coisas da forma correta. Ele mandou Josué e o povo retornar à cidade de Ai, desta feita, para lutar da forma correta. No capítulo 7 nós lemos que eles tentaram tomar a cidade de Ai sem a ajuda de Deus, havendo pecado, e o resultado é que eles foram derrotados ali. Uma vez que o pecado foi resolvido, Deus diz: agora vocês vão voltar à cidade de Ai, porque vocês têm agora de ultrapassar esse obstáculo, vocês têm que ter agora a vitória. Eu acho que o objetivo de Deus em fazer isso é nos ensinar a vencer o pecado. Tipo assim, você pecou, você se arrependeu profundamente, seu coração estava machucado, você agora foi perdoado e você diz a Deus: Deus, eu não quero mais voltar lá, eu não quero mais tentar emendar esse relacionamento, eu não quero mais tentar fazer isso da coisa certa, porque eu estou traumatizado. E Deus diz: não, você tem que voltar lá em Ai e lutar de novo, segunda vez, só que dessa vez você vai fazer da maneira certa. A nossa tendência é fugir dos desafios que estão diante de nós, dos obstáculos que estão diante de nós. Nós preferimos nos afastar de uma relação porque tentar consertá-la dói. Nós preferimos fugir de uma determinada situação porque ficar ali vai ser tenso. E nós queremos o caminho do conforto e da facilidade. Deus podia ter dito a Josué: olha, faz o seguinte, Ai é uma cidadezinha pequena, faz a volta pelo oriente, vai por cima do Mar Morto e desce pela costa dos filisteus, e você então vai entrar na terra de outra maneira. Mas tudo bem, vocês estão traumatizados com relação a Ai, eu não vou querer que vocês passem por lá outra vez. Não. Nós temos que aprender. E Deus frequentemente nos leva de volta àquele lugar de derrota e diz: agora você vai de novo. E agora você vai fazer certo, você tem que vencer, você tem que superar, você tem que aprender.
Quarta lição. Eu creio que o texto nos ensina que nós precisamos do poder de Deus, mesmo para os menores obstáculos na nossa jornada. Vocês leram aqui que a cidade de Ai tinha 12 mil moradores. Só o exército de frente de Josué tinha 30 mil. Numericamente, os israelitas eram superiores. Mas no capítulo 7 eles foram derrotados. Aqui no capítulo 8 eles ganharam porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Deus é o nosso segredo. É isso que o capítulo quer ensinar. Que mesmo para os menores obstáculos, nós precisamos da ajuda de Deus. Como disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira e vós os ramos. Vocês precisam estar enxertados em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Ter Deus ao nosso lado, na pessoa de Cristo, comunhão com Ele e o poder que vem do alto, esse é o segredo da nossa vida aqui nesse mundo. Mas deixe-me trazer uma última conclusão do texto. Lendo o texto, eu percebi, e eu queria compartilhar isso com os irmãos, uma lição aqui, é que Deus nem sempre dá a vitória e nem sempre nos abençoa da mesma forma. Na vitória sobre Jericó, Deus chamou Josué e disse: você vai rodear a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, as 6 primeiras você vai fazer isso em silêncio, não quero barulho nenhum, mas na 7ª vez vocês vão tocar a trombeta e a muralha vai cair. Mas quando foi para tomar a cidade de Ai, Deus não disse assim: rodeia a cidade de Ai 7 vezes, na 7ª você toca a trombeta e as muralhas de Ai vão cair. Não, Deus deu uma estratégia diferente. Você coloca uma emboscada atrás da cidade, você ataca de frente, finge que está sendo derrotado, foge, eles vão sair da cidade, a emboscada entra, e aí você imprensa. Outra estratégia completamente diferente. Eu entendo que isso significa que nós precisamos estar abertos para o fato de que Deus nem sempre age da mesma maneira, nem sempre age da mesma forma. Uma coisa que deu certo em Jericó, o modelo de Jericó não serve para Ai. São duas estratégias diferentes, são duas coisas diferentes. O problema, às vezes, com a igreja, especialmente igrejas históricas como a nossa, é que nós nos fixamos em estratégias e métodos que funcionaram há 50 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje a situação é outra. A estratégia de Jericó não é a mesma de Ai. E nós precisamos estar abertos para entender como Deus nos está guiando nesses tempos, para podermos ser relevantes, senão nós vamos estar respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Nós vamos estar trazendo uma mensagem ao mundo que ninguém está perguntando e que não atende à necessidade do nosso povo, que não fala a linguagem do nosso povo. Se não houver comprometimento das verdades centrais do Evangelho, se não mexermos naquilo que é, nas palavras de um famoso jogador de futebol, imexível, né? Se nós deixarmos o imexível sem ser mexido mesmo, as grandes verdades fundamentais da palavra de Deus, a grande revelação de Deus a respeito de si mesmo e do seu Filho Jesus Cristo, o Evangelho, a sua glória, se essas coisas, se nós tivermos um compromisso com elas, há um campo muito vasto ainda de atitudes, ações, estratégias e maneiras pelas quais nós podemos levar avante a mensagem do Evangelho em nossos dias. Nós precisamos estar abertos para isso. O que funciona em Jericó não funciona em Ai. Agora imagine se quando Deus aparecesse, Josué ouvisse uma voz do céu dizendo assim: você vai fazer uma emboscada em Ai. Josué disse: acho que isso aqui não é de Deus não, porque o Deus que eu conheço só ganha vitória rodeando cidade 7 vezes. Já pensou se Josué fosse dizer isso, né? Não, o Deus que eu conheço só dá vitória rodeando a cidade 7 vezes. E Deus dizendo: não, mas dessa vez é diferente. Nós vamos de sabedoria, gente, para viver no nosso mundo, na nossa época, para que a igreja seja relevante, para que ela fale a infalível, imutável palavra de Deus no meio de uma sociedade, de uma cultura que está tão desgastada pelo relativismo, pela imoralidade, pela descrença, pelo desânimo. Que Deus nos dê sabedoria para fazer isso. Eu quero terminar primeiro com uma palavra aos que estão aqui nessa manhã.
e que estão sendo tentados ao pecado. Lembre disso. Isso que você está querendo e que você sabe que está errado. De repente, se você espera, se você faz da forma correta, Deus vai lhe dar, para que você desfrute com alegria, para que você desfrute com a consciência tranquila, para que, em vez de consequências desastrosas, hajam bênçãos de Deus sobre sua vida. Reflita sobre isso. Também eu quero trazer uma palavra aqui aos que pecaram, que caíram, mas já buscaram a Deus arrependidos. Já disseram a Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, eu peço que o Senhor me perdoe. Confie nas promessas de Deus, não duvide do perdão de Deus. Algum tempo atrás eu preguei aqui no livro do profeta Miqueias, onde no final ele diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas as nossas iniquidades, lanças os nossos pecados na profundeza do mar. E eu me lembro que eu acrescentei, e ainda ponho uma placa dizendo: é proibido pescar. Porque tem gente que confessa o pecado, Deus perdoa, joga na profundeza do mar, e lá me vai o cidadão pescar o pecado de volta, para ficar olhando para ele. Uma vez que Deus nos perdoou, e uma vez que nós entregamos a Ele a nossa iniquidade, creia no perdão. Eu estava lendo aqui eu tinha uma informação do famoso Karl Menninger, que é um psiquiatra muito conhecido. Ele diz que 75% das pessoas sairiam das clínicas psiquiátricas no dia seguinte, se elas pudessem se livrar da culpa. Se elas pudessem se livrar da culpa. Muitos cristãos carregam o fardo da culpa porque não conseguem crer no perdão de Deus. 1 de João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É claro que tem consequências que precisam ser tratadas, mas eu estou falando de culpa. Você tem de crer nisso e descansar realmente em Deus. E tem um túmulo num cemitério na cidade de Sydney, fora da cidade, onde ninguém sabe o nome da pessoa, mas tem só uma coisa escrita lá: perdoado. Eu acho que era isso que eu gostaria que fosse escrito no meu túmulo, só isso: perdoado, pronto. É só isso que nós precisamos, é a consciência disso. Por último, queridos, para vocês que vêm sendo derrotados no mesmo lugar e pelo mesmo inimigo, a solução não é fugir, a solução é enfrentar da maneira correta, com a graça de Deus, tendo Deus ao seu lado, e você haverá de vencer pelas promessas do nosso Deus. Amém?